Cumprimentamos a todos os nossos queridos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Orem comigo, oremos todos, não é? Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos encontramos em Tua santa presença, Senhor. Damos graças ao Senhor pela bênção de podermos estar reunidos ao redor da Tua bendita palavra e podermos meditar, Senhor, podermos aprender, nos aproximarmos mais do Senhor cada momento. Agradecemos pela vida, Senhor, pelas bênçãos, pela saúde, por tudo, ó Deus. Pedimos a Tua misericórdia em nosso favor, em favor de todos, e também perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e que todos os nossos irmãos sejam grandemente abençoados e que, acima de todas as coisas, o grandioso nome do Senhor, o gracioso nome do Senhor, seja glorificado através de nós. E nós pedimos tudo isto humildemente no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus.
Então, amados, a escritura que vamos ler está em São Mateus capítulo 7 e começaremos a partir do versículo 12. Repetindo, São Mateus 7, começando no versículo 12. E enquanto os irmãos procuram, vocês que desejarem acompanhar, não é? Nós queremos dar as nossas notinhas rotineiras, como sempre. Então, lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na Rua Romênia, número 212, no Jardim Europa. Os cultos ali são realizados às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18h30. E também na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, os nossos cultos são realizados ali no tabernáculo da Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos são realizados então às quintas-feiras, no horário das 19 horas, e aos domingos, no horário das 8h30 da manhã. E vocês todos que estão nos ouvindo, que nos acompanham, são nossos convidados para estarem conosco e adorarem juntamente conosco ali. Você será sempre bem-vindo, você será uma bênção para nós ali, não é? E também nós temos 3 grupos de WhatsApp, cujo número está aqui na descrição embaixo, né? Você pode, se desejar, também ser participante de um grupo. É só demonstrar o teu interesse e fazer o teu pedido através do próprio número, ou então deixar o teu pedido nos comentários. E nós te adicionaremos, porque toda a programação, toda a publicação deste canal é também publicada nesses grupos, não é? Então isso ajuda também bastante aqueles que desejam acompanhar. Você já tem essa facilidade a mais também, não é? E não esqueça também, você que não é inscrito e que gosta dessa programação, não esqueça-se de se inscrever, não é? E também clicar no gostei quando você assiste, se é que você tenha gostado, né? Então clica no gostei e também inscreva-se no canal para a plataforma do YouTube impulsionar os vídeos cada vez mais. E também, ainda em tempo, deixa aí nos comentários o teu pedido de oração. Se você está precisando de ajuda em oração, então é só deixar o seu nome, o lugar de onde você é e o motivo do pedido, e nós estaremos então com muito carinho, com muito amor divino, estaremos orando por todos, né? Lembrando também que esta programação, ela é diária. Todos os dias nós publicamos esta programação no nosso canal aqui, que é a Mensagem do Sétimo Anjo, no horário das 18 horas. Dito tudo isto, então agora nós vamos para a leitura da bendita palavra do Senhor, não é? Conforme nós anunciamos aqui em São Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má
produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, vamos mais um versículo aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não pratica, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém. Até o versículo 27. Uma boa leitura e bastante vasta também, não é? E nós queremos agora dar prosseguimento no estudo da mensagem que está em apreço, que é a mensagem liderança, não é? Pregada pelo profeta de Deus, William Branham. E nós vamos prosseguir aqui a partir do parágrafo 117, né? Deixa eu colocar aqui no parágrafo 117. Vamos prosseguir daqui em diante, então, assim, vagarosamente, pausadamente, para nós irmos extraindo, como que mastigando, como que ruminando a palavra do Senhor, não é? 117. Não importa se o Espírito vem sobre ele. Ele poderia falar em línguas, ele poderia gritar, ele poderia curar os enfermos. E Jesus disse: muitos de vós virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não tenho eu feito isto e aquilo? E eu direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheci. Vê? Temos que ser verdadeiros cristãos, genuínos. E a única maneira que podemos fazê-lo é confrontar isso com essa pergunta aqui de vida eterna. A pergunta do moço rico, né? Há somente uma forma de vida eterna, e esta vem de Deus, e Ele predestinou toda criatura que a teria. Isso aqui é importante nós observarmos, não é? São palavras do profeta de Deus. E é bom se lembrar também, ou bom nos lembrarmos, não é? Que a maior autoridade na terra, nesta era em que estamos vivendo, para falar sobre Deus, é o seu profeta, né? As pessoas são pregadoras do Evangelho, e um pregador, no inglês, é um profeta, ou seja, um profeta é um pregador também, não é? Todo pregador, quando está pregando, ele está profetizando, mas nós temos um profeta maior,
Porque se eu sou um pregador, então eu sou um profeta, não é? Você também é. Mas Deus não tem se manifestado a mim e nem a você de uma forma assim maior, não é? Como ele fez com Moisés, como ele fez com Noé e como ele fez com outros, Elias, não é? Mas com o profeta desta era, que é a maior autoridade bíblica para falar sobre Deus, com esse profeta Deus se manifestou, vamos dizer assim, boca a ouvido. E pode ser que alguém não queira acreditar nisso, mas essa não é a nossa responsabilidade, fazer as pessoas acreditarem ou não. A nossa responsabilidade é apenas contar para eles o que Deus fez e ainda está fazendo, não é? Porque ficou escrito para nós essas coisas. Então, Deus se manifestava ao profeta irmão Brana, boca a ouvido. Deus falava com ele. E nós também somos profetas, mas somos menores, não é? Nós temos que falar a mesma linguagem do profeta maior. Infelizmente, o mundo religioso está subdividido em correntes incontáveis. Não dá para se contar o tanto de corrente diferente, religiosa, corrente de fé diferente que existe no mundo hoje, não é? Mas aqueles que são predestinados, então ele está dizendo aqui isto, olha, eu vou regressar um pouquinho aqui atrás, né? Somente tem uma forma de vida eterna, e esta vem de Deus, e ele predestinou toda criatura que a teria. Então isso são palavras do profeta de Deus, profeta maior de Deus nesta era. Então, nós já temos que, se você crê nele, então você já aprendeu isso. Eu também já aprendi que Deus predestinou cada pessoa que teria vida eterna. Não somente na nossa era, é claro, em todas as eras, né? Então, vamos aqui. Simplesmente, e como você era o gene em seu pai, você era um gene em Deus. Um de seus atributos, para começar, ou você nunca estará lá. Você veio no ventre de sua mãe, seu pai não te conhecia, você estava em seus lombos, isto é, nos lombos do pai, não é? Em forma de gene. Então, mas aí isso passou para o ventre da mãe, né? Então, o pai não nos conhecia. Nós, os nossos filhos, nós não os conhecíamos. E nem nossos pais nos conheciam. Aí eles foram passados para o ventre da mamãe. E depois, através de uma gestação natural, então nós viemos ao mundo. E assim, isso é um tipo entre nós, na relação entre nós e Deus, né? Só que Deus, na sua presciência, claro, ele sim nos conhecia, não é? Mas ele precisava ter-nos fisicamente para que ele pudesse ter companheirismo conosco, não é? Então vamos aqui. Mas você estava em seus lombos, e quando você veio ao ventre da mãe, então você se torna um ser humano e é feito à imagem de seu pai. Interessante, não é interessante isso? Geralmente os filhos vêm, quando nascem, eles se parecem com seus genitores, com os pais, com alguém da família, né, e tal, tem aquela afeição assim, né? Por quê? Porque a mesma natureza está ali, não é? Isso são coisas naturais que nos levam a meditarmos nas coisas espirituais e que são muito profundas e verdadeiras, não é? A imagem de seu pai. Agora, você pode ter companheirismo com ele, com Deus, tanto ele com você, o Pai Celestial, com você, como você com ele, não é?
você pode ter companheirismo com Ele. E a mesma coisa por Deus, se você tem vida eterna. A vida que você tem, a vida natural, a vida física que foi por seu pai, e a única maneira pela qual você pode ser nascido de novo, é a única maneira pela qual você pode ser nascido de novo, é a única maneira, tem que ser de seu Pai Celestial. Seus atributos, todos que o Pai me deu, virão a mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Todos os que o Pai me deu, virão a mim. Você está aqui porque seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. É exatamente correto. Você é um gene espiritual de seu Pai Celestial. Você pode dizer amém, não é? Glórias a Deus por isso. Você é um gene de seu Pai Celestial. Uma parte da palavra de Deus. É assim como tenho dito, então você estava com Jesus quando ele estava aqui, porque ele era a palavra. Você sofreu com ele, morreu com ele, foi sepultado com ele e ressuscitou com ele. E agora assenta-se em lugares celestiais nele. Por isso que São Paulo diz que nós estamos assentados em lugares celestiais, não é? Agora, e ele disse aqui, nele. Notem, Davi pensou que tudo estava bem e ele consultou todas estas pessoas e todas elas começaram a dançar e gritar e gritar. Eles tiveram todos os seus gestos religiosos que haviam, porém ainda não era o desejo de Deus descer e trazer a palavra de Deus de volta à casa de Deus. Então ele está falando da arca e também está se referindo ainda à mensagem que ele havia pregado, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, não é? Então eles cantaram, eles gritaram, eles ficaram felizes, eles se alegraram, o povo, não é? Porque Davi consultou os capitães e eles todos disseram que a arca era deles, né? Eles disseram, a arca nos pertence, ela é nossa, nós temos o direito de trazê-la de volta, não é mesmo? E se você comparar com a vida espiritual, é assim, né? Nós temos o direito, não é nosso, né? Mas é por que ela não está conosco, a arca? Então teríamos que remover o motivo, na verdade, a causa, para que a arca pudesse retornar. E eles queriam trazê-la de volta, que era deles e era um direito deles, mas sem remover a causa pela qual ela foi tirada deles. Isso para os crentes espirituais é uma mensagem muito profunda, muito tremenda, não é? Mas vamos aqui para trazer a palavra de Deus de volta à casa de Deus. Porém, vê você, Deus sempre, em todas as eras, trabalha de uma só maneira. Sua primeira decisão é sua única decisão, porque Ele é perfeito em sua decisão. Ele nunca faz nada sem que primeiro o revele a seus servos, os profetas. Nós não podemos nos esquecer dessas coisas, porque às vezes nós nos enveredamos por um lado, por uma linha qualquer, e queremos tentar sobreviver espiritualmente sem
um profeta, sem a mensagem de um profeta. Mas aí nós nos esquecemos das Escrituras, que a Bíblia diz que Deus, o Senhor Jeová, não faria coisa alguma sem antes ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Aí nós nos esquecemos disso, não é? E aí a gente precisa então parar e voltar ao nosso ponto de partida novamente, não é? Então Deus nunca faz nada sem que Ele, se alguma vez Ele disse, se alguma vez Ele fez assim, então a sua decisão é única, porque Deus não aprende nada. Ele não precisa aprender nada porque Ele já sabe todas as coisas. Eu sim preciso aprender cada dia, não é? Você sim precisa aprender cada dia, mas Deus não. Deus não precisa aprender nada porque Ele já sabe desde o princípio. Então, por isso, a sua primeira decisão foi a decisão acertada. E Ele, sempre que tomar a decisão a respeito daquele assunto, será da mesma maneira. É isso que o profeta está dizendo aqui, né? A seus servos, os profetas. É exatamente, é o porquê disso. A era da igreja em que vivemos, não há nenhuma igreja, deixa eu ver aqui, ou algo mais, nenhuma igreja ou algo mais que possa colocar esta igreja na noiva. Terá que ser a resposta de Malaquias 4. Agora, eu particularmente, eu não me importo com aqueles que não vão aceitar, não é? Porque eu seria insensato, eu penso comigo que eu seria insensato se eu estivesse ocupando meu tempo aqui, trabalhando todos os dias, fazendo as gravações dos cultos, dos programas, para ficar criando polêmica com outras pessoas e divergindo com outras pessoas. Meu objetivo não é este, divergir com quem quer que seja. Mas é claro que quando você prega a palavra, há divergências. Existem outros que não acreditam nisso, mas isso pouco importa para nós. O que importa é que nós estejamos tendo convicção de que estamos no que é verdadeiro. Então veja bem, vou voltar um pouquinho aqui, né? Não tem nenhuma igreja, ele quis dizer, não tem nenhuma organização religiosa, nenhuma associação religiosa ali que se reúne para orar, para cantar, para ler a Bíblia e qualquer coisa assim, que possa colocar esta igreja na noiva, colocar aquele grupo fazendo parte da noiva. Mas vamos mais um pouquinho, depois se precisar a gente para novamente, né? Terá que ser a resposta de Malaquias 4 para Deus enviar um profeta para ser revelado, porque esta é a única maneira. Nossas igrejas denominam e jogam a coisa em uma confusão e desordem, simplesmente como sempre tem sido. E Deus sempre envia o profeta. Lá em Malaquias 4, em Malaquias 3, diz assim que o Senhor enviaria o seu anjo diante da sua face, né? E esse anjo era João Batista, porque estava se referindo à primeira vinda do Senhor, né? Mas em Malaquias 4, diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então você vai ver que tem duas etapas aí: converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, de volta, não é? Então, quando perguntaram para o Senhor Jesus Cristo, perguntaram para João, né? E se ele era Elias, ele disse que não era. Não, eu não sou Elias. Aí
quando foram falar com o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: se vocês querem dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Né? Você já sabe disso, já leu a Bíblia, conhece a Bíblia de capa a capa, né? De começo ao fim, então você já sabe disso. Esse é o Elias que havia de vir. Mas João Batista disse que não era. Agora, aí você vai observar uma coisa, que o Espírito, o ministério de Elias, seria evidenciado 5 vezes na terra. Então vamos começar pelo Elias primeiro, original, o tisbita. O segundo Elias você vai ver que era Eliseu, porque o Espírito que estava em Elias repousou sobre Eliseu e os filhos dos profetas que estavam do outro lado do Jordão, ali naquele rancho de profetas, quando viram que Eliseu feriu as águas do rio e passou de volta, do mesmo jeito que Elias fez quando foi para frente, aí ele foi arrebatado, Eliseu ficou com a capa. Capa significa isto, significa o Espírito. Então ele pegou, feriu as águas novamente e disse: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. E os filhos dos profetas ali perto do outro lado do rio Jordão disseram: o Espírito de Elias repousou sobre ele. Não é? Ora, precisa mais do que isso para as pessoas aceitarem, acreditarem que o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu? Não é? Já era a segunda vez. Aí quando chegou João Batista, perguntaram para ele se ele era Elias, ele disse: não, eu não sou, porque ele não era Elias físico, ele era João, assim como Eliseu também não era Elias físico, era Eliseu. E quando perguntaram para Jesus, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Não é? Eu estou falando alguma coisa que não está na Bíblia, que é antibíblico? Não, senhores. Não é? Então, João disse: eu não sou Elias, eu sou João Batista. Aí perguntaram para Jesus, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus já estava falando da sua partida. Ele disse assim: se vocês querem dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. João Batista. Ele era Elias, sim, só que é claro que não era físico, não é? Mas o Espírito de Elias repousou sobre João Batista. E depois, na mesma escritura de São Mateus 16, se eu não estiver enganado, 16, 17, não é? O Senhor Jesus Cristo, depois de ter dito isto: se quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Ele continuou e disse assim: mas digo-vos que Elias virá e restaurará todas as coisas. Ora, vocês não sabem ler não? Né? Virá está no futuro. Elias virá, mas João Batista já não tinha vindo? Elias virá e restaurará todas as coisas. O que é que tem acontecido na nossa era agora, se não é a restauração da palavra? A restauração dos verdadeiros dons, a restauração do batismo nas águas verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? A restauração de todas as coisas. Em verdade, digo-vos que Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí já é 4 vezes, então, é a 4ª vez já. E depois lá em Apocalipse nós encontramos então aqueles 2 profetas. E aqueles 2 profetas, queiramos ou não, queiram os senhores ou não, aqueles são 2 profetas, Moisés e Elias. Porque é só comparar o ministério os sinais que eles produzirão ali, vocês vão perceber quem foram os profetas que produziram aqueles sinais no passado. Moisés e Elias, não é? Então, vamos mais um pouquinho aqui, que a hora lá já está começando a ficar esgotada. Parágrafo, ele está falando aqui então, deixa eu recapitular um pouquinho aqui. Como sempre tem sido, e Deus sempre envia o profeta. E ali, Natã, de pé na terra, um profeta vindicado,
entre Deus e ele não foi nem mesmo consultado. Então ele está se referindo ainda ao retorno da arca, que Davi consultou os capitães. Hoje em dia eles consultariam os teólogos, né? Você já pensou que coisa degradante um crente desviado da mensagem consultar um teólogo trinitariano, um teólogo denominacional a respeito de William Branham? É claro que ele vai dizer que William Branham é um profeta falso, né? Mas você que desceu num nível muito baixo de consultar um teólogo trinitariano a respeito de Malaquias 4 e a respeito de William Branham e assim por diante. Mas aqui no caso, lá nos dias de Elias, nesse tempo, de Davi, nesse tempo do retorno da arca, tinha um profeta na terra. Sim, senhores, era Natã, mas eles consultaram os grandes capitães, né? E não consultaram o profeta de Deus, que era a boca de Deus. É isto aqui. E eles desceram ali e causaram a morte de um homem honesto, e assim por diante, e tomaram a arca, ao invés de colocá-la nos ombros dos levitas para carregá-la, eles a colocaram em uma carroça para carregá-la, todos eles confundidos. Meus irmãos, meus senhores, hoje a situação, se não estiver igual, está um pouco pior, não é? Porque a arca, a palavra, deveria ser carregada sobre os ombros dos levitas, mas eles a colocaram num carro. Ele disse aqui uma carroça, não é? Nova, quem sabe adereçada, cheia de dizeres, né? Para trazer a arca de volta. Mas não era aquilo que Deus queria. A arca teria que retornar no ombro do levita. Aleluia. Então, porque eles estavam confundidos. Vê você, se você não vai de acordo com o desejo de Deus e a maneira que Deus nos tem dado para ir, eles sempre a confundem e a tomam em alguma organização, denominação, alguma mensagem, e ali vai você, vem. Sempre tem sido feito daquela maneira. Aleluia. É a mesma coisa com a qual este rapaz foi confrontado. Ele entrou, ele havia sido um membro, talvez, dos fariseus, ou saduceus, ou alguma grande ordem daquele dia. Ele era tão religioso quanto podia ser. Ele disse: tenho observado esses mandamentos que têm sido ensinados desde que eu era um jovem. Vê? E Jesus o amou por isso. Porém, ele recusou ser guiado. Ele recusou aceitar a verdadeira liderança de Jesus Cristo para dar-lhe vida eterna. Eu tenho que parar aqui no parágrafo 127 da mensagem liderança. E se o Senhor permitir, no culto de amanhã, nós prosseguiremos então aqui a partir do 128, não é? E agora nós teremos uma palavra de oração. Orem todos vocês juntamente comigo. Senhor Deus Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por todas as bênçãos, Senhor. Nós podemos nos lembrar da Escritura. Conte as bênçãos, conte-as quantas são, e verás que são mais do que possam ser contadas. As bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, são bênçãos não somente naturais, mas bênçãos espirituais também, Senhor.
O Senhor tem nos predestinado para crermos na Tua verdade, não no nosso intelecto, mas na nossa alma. Essa palavra, essa verdade tem descido nas nossas almas. E o Senhor Jesus Cristo disse que quando acontece assim, ninguém arrebatará as tuas ovelhas, as suas ovelhas das mãos dele. E nós agradecemos ao Senhor por isto, Pai. Nós pedimos mais uma vez a bênção em favor de todos os necessitados, dos doentes, dos que estão em recuperação, dos que estão no hospital, dos que estão em casa. Nós repreendemos os espíritos de enfermidade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior nome que existe no universo. Satanás, saia dos corpos. Demônios, deixem as vidas. Você que causa doença, você que causa dor, o sofrimento, Satanás, demônios, hostes infernais, saiam das vidas, saiam dos lares, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ordenamos pela autoridade da Bíblia de Deus e pela autoridade que nos é conferida como ministros do Evangelho. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, chegamos ao final da programação de hoje. Pedimos que o Senhor Jesus Cristo fique com todos, que você continue sendo abençoado, que nós todos possamos continuar sendo abençoados e, se Ele permitir, estaremos juntos no próximo programa, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Amém.